O sacramento da Eucaristia, a gente sabe, entra ali na instituição da Eucaristia, ali na última ceia e tal. Pode-se afirmar que ali foi a primeira missa e depois dali se celebravam missas? Mistagogicamente dizendo, ali nós podemos dizer que... porque a Eucaristia ela não é somente aquela noite da Santa Ceia. Sim. A Eucaristia ela carrega em si o mistério do mistério pascal. Então é toda a vida de Jesus. Mas o dia da instituição da Eucaristia, o Cristo está dizendo, está prometendo, colocando em prática a promessa que ele fez aos seus discípulos de que ele estaria conosco todos os dias. Sim. Então, dizer que ali foi a primeira missa, não. Porque seria um pouco... Eu teria que dar uma aula aqui sobre Eucaristia. Mas nós podemos dizer que naquele momento é o momento em que Jesus institui o mistério eucarístico. Sim. É muito mais profundo do que a missa em si mesmo, porque a missa ela será celebrada em memória desse dia. Então, na verdade, é uma ação de graças. A missa é o quê? É uma ação de graças do Filho que oferece-se ao Pai. Então, Jesus ele está reunindo o mistério pascal ali, em si mesmo, através das espécies eucarísticas. A missa celebrada através do sacerdote, que é o mistério, o doce Cristo na terra, ela nada mais é do que um louvor do Cristo ao Pai através da nossa vida. Então, nesse dia em que Jesus se dá, ele está dizendo, quando Abraão, né, e aí eu tenho que voltar aqui para poder explicar sobre isso, quando Abraão, depois de muito tempo, depois da promessa, no capítulo 15 de Gênesis, ele já está velho, e é interessante que em Gênesis capítulo 15 começa a dizer assim, Abraão já estava avançado em dias, e um dia o Senhor aparece para ele e diz, ei Abraão, tudo bom? Depois de uns 15 anos, tipo, Sim. Tudo bem com você? Então é o seguinte, cara, tô passando aqui para dizer para você que essa terra que você tá aqui vai ser sua, viu? E você vai ter filho. Aí Abraão fala assim, chegou atrasado. Senhor, faz 15 anos que eu saí de casa, o senhor falou que eu ia ter filho, até agora nada. E aí Abraão fala pro Senhor assim, olha, eu fiquei com medo, então não vai ser o meu filho do que vai nascer de Sara, mas um filho, que é Ismael, né? Então ele fala que ele teve então um filho com Agar, enfim, tudo mais. Está no capítulo 15, é muito interessante. Aí o Senhor fala para ele assim, olhe para o céu e conte as estrelas. Se você conseguir contar, isso aí vão ser seus filhos, né? É lindo. E é um encontro do Deus invisível com aquele velho Sim. que era considerado um lunático que escutava vozes. E naquele dia, isso é fé. Fé é acreditar em coisas, aquilo a carta aos Hebreus, é ter e possuir os bens que não temos e não possuímos. É ver aquilo que não vemos, é cheirar aquilo que não sentimos o cheiro. A fé é ter a certeza daquilo que sou, daquilo que tenho, Sim. mesmo sem possuir e mesmo não sendo. Então, Abraão, em determinado momento, ele fala, tá bom, então qual que vai ser a garantia disso? E aí é interessante, porque naquele tempo existia entre os pastores, eles tinham os contratos, chamado aliança. Aliança nada mais é do que um contrato. E você tem essa realidade de que Deus fala para ele, é o seguinte, Abraão, você pega para mim uma novilha de 3 anos, você pega para mim um par de pombinhos e uma ovelha. Parte no meio, coloca eles em forma de corredor, que era assim que se passavam quando fazia-se aliança naquele tempo. Os pastores, eles partiam os animais no meio e eles passavam no meio e diziam assim, se eu não cumprir o pacto que estou fazendo contigo, que aconteça sobre a minha vida, sobre a minha carne, aquilo que aconteceu com esses animais, que eu seja partido ao meio. Aqui está o mistério eucarístico, já prefigurado no Antigo Testamento. Sim. Porque o Senhor faz Abraão dormir naquele dia. A palavra diz que Abraão ele começa a partir os animais de manhã, e quando é de tarde, já está caindo a noite, porque ele era velho. Você já imaginou você conseguir partir 2 novilhas no meio, sozinho? O homem estava morrendo. Os abutres já estavam prontos para comer ele ali. E a palavra diz para nós que naquele momento, o Senhor faz ele descansar, porque ele estava com sono, e o Senhor aparece em visão para ele. Em um fogo, na Shekinah, na coluna de fogo. E em vez de passar junto com Abraão, Deus passa sozinho no meio dos animais. Porque Deus é a garantia da promessa, Deus é a garantia da aliança. Então ele está dizendo para Abraão, Abraão, é o seguinte, eu sei que você não vai ser fiel.
E quando você não for fiel e a sua descendência não for, e precisar de acontecer o que aconteceu com esses animais, eu vou ser a garantia disso. Sim. Quando Jesus sentado à mesa com seus discípulos, ao abençoar os cálices que tinham ali, o Senhor, no terceiro cálice da bênção, ele pega o cálice, ele muda o ritual da Páscoa e diz para os seus discípulos: esse é o cálice da nova aliança. Os discípulos entenderam o que era aquilo. Os discípulos entenderam que é Deus dizendo: eu vou morrer no lugar de vocês. Eu estarei no lugar de Abraão. Eu estarei no lugar dos descendentes. Então, por isso que a fração do pão, partir o pão, esse gesto que os primeiros cristãos não chamavam de Eucaristia no início, mas era o partir do pão ou a fração do pão. Eles reconhecem Jesus pelo modo como Jesus parte. Jesus tinha um modo. Representa também esse dividir-se, esse doar-se. Portanto, sim, naquele dia, na quinta-feira santa, naquela Santa Ceia, o Cristo institui a Eucaristia, o louvor pleno, o maior louvor que a igreja pode dar a Deus, que é Deus louvando a Deus mesmo através do seu Filho.